Queria chamar aqui para conversar com a gente Júlio Barbosa. Júlio é um grande companheiro do CNS, que a gente entende como uma liderança das causas ambientais, das populações extrativistas da Amazônia. Brasileiro, presidente do Conselho Nacional dos Extrativistas, CNS, liderando a organização desde 2019, com mandato que vai até 2017, e já lhe desejar muita 2027. Era só para ver se tu estava ligado mesmo. Desejando sempre muita força, porque eu disse que para ser líder sindical nesse país é missão, é vocação e é um pouquinho de loucura, né, Júlio? Sua atuação sindical é extensa e marcante. Foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Chapuri, onde assumiu a presidência após o trágico assassinato do líder Chico Mendes. E em memória a ele, quero lhe dizer que somos todos juntos na mesma causa, companheiro. Bom dia. Toda vez que me entrego esse negócio, eu me atrapalho todinho. Toda vez que eu sou convidado para uma palestra dessa natureza, a primeira coisa que as pessoas me perguntam se eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Eu digo, não faço, porque primeiro que eu acho que até existe espaço para todo mundo. O pessoal da ciência, pesquisa, os universitários, os professores usam o PowerPoint. E eu acho muito importante, inclusive, assistindo aqui do André, eu acho fantástico o que ele apresentou aqui. Mas eu também acho fantástico que eu apresento sem o PowerPoint, porque eu acho que são esse cruzamento de informação. E aí, aqui nós temos 10 minutos, eu sou meio parecido com a Ariano Suassuna. Se me deixarem, eu fico falando e contando história e vou embora nessa história toda, porque são mais de 40 anos nessa empreitada, e isso realmente traz para a gente. O companheiro Chico cochichou no meu ouvido, vou te dar mais 5. Não se preocupe, não. Mas, pessoal, eu queria agradecer a Patrícia, que foi a primeira pessoa que me fez o convite. Agradecer aqui o professor Henrique, que preside essa instituição e está nos abrindo a porta para a gente vir aqui. Eu estava falando na van, que eu estive no INPA a última vez, acho que uns 25 anos atrás, uns 20 anos atrás, circulando aqui por dentro, conheço um pouco, conhecia naquela época, talvez agora não. Mas era um pouco familiarizado aqui no INPA, e eu acho que é uma oportunidade para nós estar fazendo essa discussão. Como a Vanessa falou, ela é o segundo e eu sou o primeiro nesse tipo de debate aqui. E eu acho que essa palavra proteja é uma palavra muito forte para a gente discutir. Eu me animei quando a Patrícia me formulou o convite, porque eu acho que é um assunto e um tema muito importante para a gente. Mas ela me fez a pergunta, foi ela que me fez a pergunta sobre a história do PowerPoint. E eu falei para ela que eu não tenho o costume de fazer apresentação de PowerPoint, mas eu ia aproveitar o tema da qual é o nosso painel, que é sobre a questão de crimes ambientais, e eu falei que eu ia falar um pouco da experiência daquilo que eu acho que são desafios e oportunidades, que eu acho que são duas coisas muito importantes. E como a sua provocação é que a fala seja uma fala inspiradora, eu acho que nós já estamos cansados de ouvir muita lamentação, né? De ouvir muita reclamação, de ouvir muito desespero. Eu acho que a gente precisa também apresentar alguma coisa que nos inspira. E nós podemos dizer que na Amazônia, apesar de tudo, nós temos um legado muito forte como referência para esse grande debate aqui. Tanto nós, os extrativistas, como os povos indígenas, que são os nossos territórios. Existe espaço mais importante do ponto de vista de proteção de que os territórios de uso coletivo de povos e comunidades tradicionais na Amazônia não existe, mas são ameaçados o tempo todo. Então, esse é um desafio. Eu estive no G20 social e saí de lá
coincidentemente, no dia que o Baden estava circulando aqui pela Amazônia, ali vestido de preto, até não ficou marcado do lado do professor Henrique, ele vestido de preto, com umas companheiras indígenas fazendo uma apresentação para ele de preto ali, grelado para as indígenas fazendo aquela apresentação, e ele estava vindo para anunciar recursos para a Amazônia, quando está praticamente a um dia para pular fora do cargo, que vai entrar um maluco lá no lugar dele, se vai garantir ou não esse dinheiro para a Amazônia é outra história. Mas isso eu acho um fato. O G20, quando eu estive no G20, lá no G20 Social, e participei ou acompanhei uma mesa, um painel de debate, onde estava o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e fez uma apresentação muito bonita sobre a questão das forças-tarefa, das operações de comando e controle, da redução do desmatamento na Amazônia. E aí eu, que sou da Amazônia, fico assistindo aquela palestra e também entendendo e compreendendo o papel do governo brasileiro sobre a Amazônia, sobre o papel também da força-tarefa e das operações de comando e controle. E aquilo é um dado importante para quem está vendendo uma imagem de alguma coisa está sendo feita no Brasil para proteger a nossa Amazônia. Eu acho importante. Agora, do ponto de vista da nossa população, que está lá na Amazônia, que está dentro da Amazônia, os efeitos, eles são muito pouco em razão do dano que é causado. E aí não vou esticar essa fala, porque o que o André apresentou aqui é exatamente o retrato da Amazônia que nós vivemos e que eu acho que esse que é o grande desafio. E eu quero iniciar colocando na minha opinião, o que nós entendemos como CNS, como populações extrativistas, sobre os efeitos positivos das operações de comando e controle. E nós temos discutido isso muito, inclusive na estrutura do governo brasileiro, de que se precisava melhorar a estratégia, e se precisa melhorar a estratégia para que uma política de comando e controle na Amazônia ela possa trazer efeito mais positivo. Porque aqui eu estou diante, o procurador ainda está aqui, mas estou diante de uma pessoa que fez uma apresentação antes de mim aqui, muito importante. O conceito da impunidade no Brasil é de uma coisa tão estarrecedora que ele merece um estudo muito aprofundado sobre essa questão do conceito da impunidade. O que eu estou querendo dizer com isso? As operações de comando e controle têm um foco, é esbarrar os crimes relacionados ao desmatamento na Amazônia, ao garimpo ilegal, enfim, a grilagem de terra. E entrando especificamente naquela área que eu tenho mais vivência, que é a questão do desmatamento ilegal, então entra uma operação de comando e controle, uma força-tarefa violenta do ponto de vista, diga assim, do aparato bélico, de gente preparada, inclusive quero reconhecer muito, nós reconhecemos muito hoje o papel, apesar de ser bastante sucateado, o papel da capacidade de inteligência que o IBAMA e seus servidores da inteligência têm sobre fazer pesquisa e estudar esses casos dos crimes que acontecem na Amazônia. Só que quando entra lá, com duas missões. Primeiro, reter o avanço daquele desmatamento, e a retenção é proibir que aquele desmatamento continue, lançam uma multa milionária em cima de um determinado indivíduo criminoso lá, e ainda vem o processo do embargo. Aí tem o embargo da área, a multa, e aí o que acontece? Aquela operação, ela não é permanente, ela não fica lá. E na medida que eles saem de lá, ou termina o prazo daquela operação,
tudo que é ilegal, que vinha acontecendo, que resultou em multa, que resultou em embargo, eles continuam operando. O que a gente conhece de áreas embargadas, que do ponto de vista que quando a gente chega lá, você nunca percebe que aquela área foi embargada um dia, porque as atividades ilícitas continuam do mesmo jeito, se é para pecuária, se é para agricultura, se é para soja, se é para o milho, continua produzindo lá e continua produzindo e comercializando. Eu gosto, como eu falei que eu sou meio parecido com o Ariano Suassuna, eu gosto de contar alguns casos, mas são casos verdadeiros. Eu sou morador, eu não me apresentei, né? Que tem agora esse negócio da alta apresentação. Eu sou morador da reserva Chico Mendes, lá no Acre, no município de Chapuri. Que a reserva Chico Mendes, ela abrange 7 municípios. Eu sou do município de Chapuri, lá onde eu moro. E eu conheço, na estrada que dá acesso à minha comunidade, eu conheço um morador que nasceu e criou-se lá e deu na telha dele de desmatar a colocação de seringa dele e desmatou 110 hectares. A operação foi lá, embargou, multou esse indivíduo em mais de R$1 milhão, um seringueiro, e 6 meses depois eu estava vindo com minha esposa da minha comunidade para a cidade, nós encontramos uma boiada, era, para ser mais sincero, 200 vacas, com a comitiva, enxotando aquelas vacas, e dentro da comitiva, no meio da comitiva, tinha um montado num cavalo, que quando eu conhecia todo mundo, quando eu olhei, era o cunhado do juiz da comarca da minha cidade. Cunhado do juiz. Quando nós passamos daquela comitiva, eu falei para minha mulher, eu digo, eu acho que esse gado é estranho, porque o menino vai ali, e ele é cunhado do juiz, ele não é boiadeiro, não é peão de boi, não é nada, que já está acontecendo. E quando a gente segue, mais ou menos uns 300 metros atrás da boiada, havia uma caminhonete, e na caminhonete, quem vinha dirigindo era o juiz da minha comarca, com a esposa e o filho. E aí, quando eu chego na cidade, fiquei tão perturbado com aquela situação. Quando eu chego na cidade, ligo para alguns amigos meus advogados, conta a história. Sim, porque eu tinha perguntado também para um dos vaqueiros para onde eles estavam levando aquela boiada, 200 vacas. Estamos levando para a colocação do fulano de tal, que é exatamente esse seringueiro, que teve a área embargada, que teve uma multa de 1 milhão e pouco, mais de R$1 milhão, e estava levando 200 vacas do juiz da cidade, da minha cidade, para colocar naquela área embargada dentro de uma unidade de conservação. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente ter noção, e aí é importante para a senhora também, ter noção como é que funciona na Amazônia o nível de impunidade. Porque se a impunidade está na cabeça de uma pessoa que tem que fazer com que a lei seja cumprida, eu fico imaginando como é que uma pessoa que está lá dentro, na margem de um rio, lá, que fica ouvindo e assistindo e sendo incentivado para cometer impunidade, se ele vai obedecer, por exemplo, uma multa, se ele vai obedecer um embargo de uma área na região dele. É assim no garimpo, é assim na madeira, é assim na invasão de terra e é assim no desmatamento, que funciona na nossa região. Esse é o exemplo que eu estou colocando, que são os grandes desafios que nós temos pela frente. E aí, diante dessa situação, eu acho que nós temos na nossa história de luta de mais de 40 anos, eu acho que muitos exemplos que podem mostrar a diferença. Aí, quando eu pego, por exemplo, que nós temos hoje só de reserva extrativista federal, mais de 14 milhões de hectares de áreas protegidas, sobre o domínio, entre aspas, daquelas comunidades que lá moram e exploram, eu acho que isso é um grande legado e um grande exemplo que é possível a gente ter uma política de proteção da nossa Amazônia, a partir de você proteger essas áreas que estão reconhecidas. E um outro aspecto que o governo está trabalhando agora, que é, depois de muita luta nossa, depois de muita insistência de todas as instituições de pesquisa, mostrar
a necessidade que temos de dar destinação aos mais de 50 milhões de áreas públicas que não estão destinadas, que é lá que está exatamente o crime organizado instalado. E aí nós estamos nessa tarefa. Como é que nós vamos fazer para isso de fato acontecer e que essas terras públicas de fato possam chegar na mão de quem tem direito, é de direito? Eu acho que esse é um grande desafio para nós também, porque lá dentro o governo vai encontrar. O crime organizado instalado dentro da grande parcela dessas áreas públicas. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós temos pela frente, enfrentar essa realidade. Mas eu diria que, dentro desse debate, a gente precisa olhar muito bem para aquilo que está sendo feito dentro dos acordos e dos pactos. Por exemplo, quando eu estava falando aqui eu estive participando do G20 agora, que foi um evento muito importante, o governo foi assinado o pacto, que é a declaração final do nosso encontro, que é uma declaração final que diz respeito a um acordo global. Um deles é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, que tem a ver com o nosso debate também. O segundo é a sustentabilidade, mudanças climáticas, a transição justa. E, por último, é a questão da reforma da governança global. Eu acho que esses são os desafios que eu tenho colocado muito, nós temos colocado, de que nós vamos ter agora, o ano que vem, uma COP muito importante aqui na Amazônia. Acabou de acontecer a COP lá no Azerbaijão. E as informações que chegam para a gente não nos agrada muito e nem deixa a gente muito tranquilo de que o ano que vem nós vamos ter bons resultados aqui na Amazônia. Mas eu acho que nós temos que construir aqui, a partir desse nosso debate, dessa nossa discussão de hoje, construir sugestões, propostas que possam levar ao governo brasileiro, dentro daquilo que está nos acordos já firmado de forma global, de que a gente precisa chegar o ano que vem lá em Belém com muito mais clareza de como é que nós vamos cuidar melhor da nossa Amazônia. Porque nós que somos populações tradicionais, nós que somos extrativistas, vocês que são os povos indígenas, nós fazemos a nossa parte. Mas o crime organizado na Amazônia, que antes era só invasão de terra, grileiro, essas coisas, hoje ele vem de forma organizada, muito maior ainda, ligado à questão das facções. Isso é nos nossos territórios, isso também é nos territórios indígenas. E aí nós discutimos isso no Diálogo Amazônia. Do ano passado, lá em Belém, levamos uma carta colocando para nós a importância que precisava se olhar com muito mais carinho para a questão da proteção da Amazônia. Sobre a questão das fronteiras, que é um desafio muito grande para nós. E isso traz para a gente, por exemplo, uma reflexão. Em abril desse ano, eu estive no Rio Solimões, fui até Fonte Boa. E eu fiquei impressionado quando o rapaz do ICMBio, lá de Tefé, falou para ele, nós entramos no Rio Japurá, e ele disse o seguinte: na cidade de Japurá, nós somos do governo, do ICMBio, a gente não pode dormir na cidade, se hospedar na cidade. A nossa lancha tem que passar em alta velocidade na cidade, porque se a gente pelo menos encostar para abastecer, nós corremos o risco de ser atacado. E ele disse assim, eu não estive lá, mas disse com essas palavras: a cidade de Japurá hoje está dominada pelo crime organizado liderado por colombianos. Ou seja, é essa Amazônia que nós estamos vivendo. E essa Amazônia que nós estamos vivendo, por mais nós lutamos e conquistamos grandes territórios, mas os nossos territórios vivem bastante ameaçados. E esse desafio, eu acho que é muito importante que a gente debata aqui nesse nosso evento. Agora, sem dúvida alguma, nada de experiência mais justa, de experiência mais exitosa
do que a experiência da luta dos povos indígenas pela construção dos seus territórios e o reconhecimento e a luta dos nossos povos extrativistas pela defesa da reserva extrativista. Eu acho que essa referência é uma referência importante que nós temos que estar dentro do nosso radar e uma estratégia de política de proteção para que, de fato, esses territórios não venham a ser tomado ou tirado da nossa mão, porque esse é o único legado que nós temos e é por esses territórios que nós brigamos a vida inteira. Então, eu queria fazer essa fala para dizer que nós temos um desafio imenso, mas nós temos muito que mostrar de caminho para garantir a proteção. Então, é isso que eu queria colocar aqui, tá bom?